Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Danilo, pelo convite. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole, difundindo um pouco aí da filosofia. Em nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o neoplatonismo e, em especial, sobre o filósofo Jâmblico, um grande neoplatônico. Não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas. A ideia, como nós sempre ressaltamos, é conversar, refletir, ponderar e, claro, extrair ideias que sejam vivenciais para nós de alguma forma. Bem, a filosofia neoplatônica, não é, Bernardo? Como falávamos, inclusive, antes de iniciar a gravação, ela tem uma profundidade e uma atemporalidade muito grande. Tanto é que falamos recentemente sobre Plotino. Para aqueles que não ouviram, indicamos que ouçam esse podcast, onde vamos falar muitas coisas sobre esse grande neoplatônico. Enfim, essa escola tradicional, ela fala de muitas coisas, de muitas ideias, com muita profundidade. E Jâmblico é uma figura muito importante dentro desse processo. Porém, antes da gente falar especificamente do Jâmblico, é importante que você fale primeiro, de maneira sintética, sobre o que significa, o que simboliza essa corrente filosófica chamada neoplatonismo. O neoplatonismo foi um movimento filosófico que se expressou através de várias escolas filosóficas ao longo de vários séculos no mundo antigo, no Império Romano, tá? E há praticamente aí 1800 anos atrás, e é um movimento filosófico muito importante na história da filosofia, e é praticamente o último, se não o último, né, movimento filosófico da antiguidade clássica, tá? Porque logo depois a gente vai ter a queda do Império Romano e começa o período medieval e a filosofia medieval. Então, o movimento neoplatônico, como a gente já explicou em outros podcasts, tem início através de uma figura muito importante, de um grande filósofo, um grande mestre da filosofia, um grande sábio, que foi o Ammônio Saccas, que desenvolveu um círculo de filósofos, de discípulos, na cidade de Alexandria. Nesse primeiro círculo dos seus discípulos, se destacou, então, como você mencionou, Plotino. E logo após a morte de Ammônio Saccas, Plotino, então, começa o trabalho do neoplatonismo em Alexandria, e logo depois ele se muda para Roma, e lá dá continuidade a esse trabalho que hoje a gente chama neoplatonismo, mas que provavelmente na época, né, nem existia esse termo, isso vai existir depois. Ou seja, é um relançamento, um resgate daquelas principais ideias que Platão, séculos antes, trabalhou. Então isso tudo está sendo relançado num contexto agora da cultura helênica, no contexto agora da cultura romana, que tinha uma proposta de uma cultura universal, onde você tem aí o encontro da cultura grega, da cultura romana, com a cultura ali da Ásia Menor, do Oriente Próximo, dos persas, tá? E até mesmo com a parte mais próxima ali da Índia. Então, nessa grande efervescência cultural, vai destacar esse movimento neoplatônico aí, principalmente através de Plotino. Podemos ver o Ammônio Saccas como o precursor e Plotino como o fundador do movimento neoplatônico. Plotino, então, teve um grande discípulo, um grande braço direito, que foi justamente o seu discípulo, que foi o Porfírio. Então, Porfírio, ele ajudou bastante aí ao Plotino a compilar todas as suas obras, e ajudou bastante, então, a difundir o movimento do neoplatonismo e as principais ideias e conceitos neoplatônicos. Tá? E depois justamente vem aí o Jâmblico, que chegou a ser o discípulo de Porfírio em Roma.
Agora, falando sobre a tradição neoplatônica em si, ela é uma corrente de pensamento muito profunda porque se baseia em escolas tradicionais, clássicas, obviamente como a platônica, a pitagórica também, dentre outras formas de pensamento e de vida prática muito moral que são extremamente importantes para todos nós. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias do neoplatonismo para a gente poder compreender um pouco mais do que se trata efetivamente. E foram vários conceitos filosóficos, várias ideias que os neoplatônicos desenvolveram aí nesse momento histórico, que a gente pode situar em mais ou menos do século III ao século V, ao século VI aqui da nossa era. Mas eu vou destacar algumas ideias que, para a gente entender como isso foi trabalhado por Plotino, por Porfírio, e como Jâmblico se relacionou e enxergou e deu continuidade a esses conceitos. Então, um desses conceitos, dessas ideias, são conceitos, podemos dizer assim, cosmológicos, cosmogônicos, no sentido de explicar como surgiram as coisas. Inclusive, já mencionamos também isso nos podcasts anteriores, mas sinteticamente, Plotino, né, e Porfírio trazem esse conceito que podemos exemplificar ou sintetizar da seguinte maneira, que tudo surge do Uno. Então, Plotino fala do Uno como algo absoluto, como algo que está para além de toda e qualquer coisa existente, como a origem e finalidade de tudo o que existe. E desse Uno, ele vai explicando que emana o nous, que normalmente é traduzido como a inteligência do mundo, a mente universal, e do nous surge a alma do mundo, e aí temos essa tríade primordial explicada por Plotino e por Porfírio, o Uno, o nous quanto à inteligência e a alma do mundo. A partir da alma do mundo surge as almas individuais humanas, e a partir dessa alma do mundo também vai surgir depois toda a criação do mundo. Então, ele coloca essa tríade aí, inicial, como Uno, inteligência e alma. Outro conceito, outra ideia trabalhada pelos neoplatônicos, é o conceito da alma. E a alma humana, que é indivisível na sua parte superior, ela pode, através da inteligência, contemplar a essência das coisas. E para conseguir isso, é necessário que a alma desenvolva um caminho de purificação, através de um desenvolvimento das nossas virtudes. E aí também vem a ideia da busca do bem, porque a busca do bem, enquanto a virtude que vai levar a alma humana a se aproximar da essência das coisas, porque para Plotino, para Porfírio, o sentido da vida, o sentido da evolução é justamente tomar consciência, retornar para esse princípio original que viemos através da inteligência. Então, retornar ao Uno através da inteligência. Então, são algumas ideias aí que poderíamos colocar para nos ajudar assim, a relembrar um pouco dos ensinamentos dos neoplatônicos e o que o Jâmblico vai trazer aí de novidade para a gente. E justamente sobre isso é o que eu vou lhe perguntar agora, Bernardo, em relação à vida do Jâmblico, embora nós não tenhamos muitos dados históricos, dada a distância temporal que estamos, mas também sobre suas obras e o pouco que nós sabemos em relação a ele, para que a gente compreenda um pouco mais dessa figura que tem, sem sombra de dúvida, uma relevância muito importante nesse processo histórico-filosófico. O Jâmblico, ele é chamado Jâmblico de Calcis, porque ele nasceu na cidade de Calcis, da região da Síria, da Celecíria. Então ele nasceu
no ano aí de 245 depois de Cristo. Como você citou anteriormente, realmente não temos tantos dados biográficos. Uma das suas obras ainda existe, completa, e o que restou das demais foram muitos fragmentos. Mas o que se sabe, então, é que ele era de uma família rica, de uma família bem conhecida na região, e que ali ele já teve contato com o pitagorismo e com a filosofia dos caldeus. Depois ele viaja para Atenas e toma contato aí com a filosofia grega e principalmente aí com os textos platônicos, os quais ele vai estudar e vai escrever vários comentários em relação às obras de Platão, como os diálogos Timeu, Parmênides, Alcebiades I. Depois de Atenas, Jâmblico vai no Egito, mais especificamente para a cidade de Alexandria, e lá, então, entra em contato, recebe essa influência da filosofia hermética. E nessa época, então, o neoplatonismo já tinha toda uma fama por aquela região, principalmente na Alexandria, em Roma, e ele começa a se interessar pelas temáticas dos neoplatônicos. Então ele vai para Roma e permanece aí junto de Porfírio, se torna discípulo de Porfírio, e agora ele é instruído, então recebe toda uma instrução em relação aos ensinamentos neoplatônicos. Então depois disso ele volta para a Síria, depois de ter participado aí por um período de tempo na escola de Porfírio, ele retorna para a Síria e funda a sua escola, uma escola neoplatônica, a Escola Síria. E que vai ser uma escola, assim, muito, muito importante, e que no século IV vai ser Jâmblico, assim, o grande responsável, né, pela fama dos ensinamentos neoplatônicos. Então, ele é descrito, o Jâmblico é descrito assim como um filósofo que escreveu bastante, escreveu muitas obras, que tinha uma genialidade, socialmente se relacionava muito bem com as pessoas, e reuniu em torno dele ali um conjunto de discípulos, tá, que viviam como uma confraria, numa relação muito amistosa, numa relação muito, muito familiar. Então, para toda essa região ali próxima do Oriente Médio, Jâmblico, e mesmo para a parte oriental da Ásia Menor, podemos ver o Jâmblico ali como o principal difusor da filosofia neoplatônica. Então, principalmente no século IV, o neoplatonismo ainda guarda bastante fama nessas regiões, em função dos trabalhos, dos ensinamentos de Jâmblico, e vários filósofos neoplatônicos vão se apresentar dessa maneira por terem sido discípulos diretos de Jâmblico ou por terem entrado em contato com as suas obras. E vale a pena aí destacar duas grandes personalidades aí, que foram influenciadas por Jâmblico, apesar de não terem convivido com Jâmblico. Uma dessas foi o imperador romano Juliano, que Juliano então conheceu as obras de Jâmblico e a partir disso teve um grande interesse na filosofia neoplatônica e na filosofia antiga como um todo, e isso influenciou muito a vida do imperador Juliano, não só a vida pessoal, né, não só a intimidade dele, mas também o trabalho que ele fez em Roma, como ele promoveu a reabertura de escolas filosóficas e de bibliotecas com essa inspiração aí através de Jâmblico. E o Próclo, também um outro filósofo neoplatônico que vai receber essa influência aí direta também de Jâmblico.
Então, Jamblico estruturou também na sua escola um currículo educacional, e dentro desse currículo educacional existiam 2 níveis. No primeiro nível, ou no primeiro ciclo, os seus discípulos, seus aprendizes aí de filósofo, aprendiam a desenvolver a virtude, os seus valores, os seus potenciais. Desenvolver o elemento ético, o elemento moral. E, depois, passada essa primeira etapa, na segunda etapa, desenvolviam a ciência teorética. Estudavam o que a gente poderia chamar hoje, talvez, de metafísica, as temáticas mais abstratas, relacionadas também com o tema da divindade e o que ele vai chamar também da magia sagrada. Em relação às suas obras, então ele fez uma série de tratados resumindo várias das doutrinas pitagóricas, assim como Porfírio escreveu a vida de Pitágoras, Jamblico também escreveu a vida de Pitágoras. Existem vários outros fragmentos de Jamblico sobre a alma, sobre outras temáticas, sobre a chamada teurgia. E o seu livro mais conhecido, que ainda está preservado, e também conta aí com uma tradução do Marsilio Ficino, na época do Renascimento cultural italiano, é o livro conhecido como Sobre os Mistérios, ou também chamado Sobre os Mistérios do Egito, dos Caldeus e dos Assírios. E essa obra dele se preservou por completo. Então, realmente ele sistematizou, né, metodologicamente e filosoficamente, né, o pitagorismo, o platonismo e o neoplatonismo, e colocou algo seu, uma marca sua e muito especial, que foi todo esse tema aí também da chamada teurgia. Agora, há um ponto muito importante e muito profundo em relação às ideias do Jamblico, onde ele vai tratar dos seres superiores e da hierarquia divina, ou as hierarquias divinas. Quando a gente fala dessas ideias, não é algo simples de se entender, né? Porque quando a gente vai estudar a filosofia grega ou, por exemplo, a romana, só como um elemento mais próximo da gente em termos temporais, existia toda uma hierarquia divina. Hierarquia dos seres, e é algo bastante complexo e profundo para a gente entender assim numa primeira leitura ou numa primeira reflexão. E por esse motivo eu gostaria que você falasse dessas questões que ele aborda e como a gente pode relacionar isso com a nossa vida de alguma forma, talvez um pouco mais prática, mais vivencial. Exatamente. Para a gente entender esse tema aí, a gente volta lá naquelas ideias neoplatônicas. Então, Plotino e Porfírio, de forma geral, ensinavam aquela tríade que deu origem a todas as coisas no nosso mundo, né? O uno, a inteligência do mundo, e a alma do mundo. O uno, inteligência e a alma. Então, o que Plotino chama de uno, Jamblico também vai trabalhar com a ideia do uno, só que ele usa mais a expressão do bem, a ideia do bem, o bem. Assim como Platão também usava o termo o bem. Então, quando a gente vê o Jamblico falando do bem, ele está falando do uno. E ele afirma isso. Tá? Então, a gente pode conceber esse mundo do bem, que equivale ao mundo do uno. Porém, ele coloca que existem 2 bens. O bem é uno, mas tem 2, né? Então, ele fala, o primeiro é o bem além da essência. Então, o que ele chama do bem além da essência é o que seria o uno lá de Plotino. E depois ele fala que tem o bem essente, ou seja, o bem essente é quando o uno se faz presente em todas as coisas existentes, tá? Então ele praticamente não fala tanto do bem além da essência, ou seja, é um conceito tão abstrato que está lá. Porém, ele vai falar da ideia do bem essente, que é justamente o que a gente deveria buscar. Então, teria o bem além da essência, e esse bem além da essência
quando vai começar a entrar em atividade, ele dá origem ao bem essente, que vai ser esse ideal que ele vai colocar de todas as coisas. Então, você vai ter o mundo do nous e o mundo da alma. Tá? Então, assim, nessa linguagem de Jâmblico, a gente poderia falar do bem essente, do nous, que equivale à inteligência, e da alma. E ele fala de toda uma série de seres, de uma hierarquia de seres habitando nesses planos, nessas regiões. Tá? Então, a palavra hierarquia aqui é essa relação sagrada, né? Ou seja, graus de níveis de consciência, dimensões. Então, ele fala que no mundo do nous, você vai ter os maiores seres, aí ele vai chamar dos deuses invisíveis. Abaixo, vamos ter os deuses visíveis. Depois ele vai falar da existência dos daimons, que são os daimons, a gente poderia traduzir como gênios, como devas, como anjos, arcanjos. E depois ele vai falar dos heróis. E abaixo disso, das almas humanas puras. Então é algo assim, tem uma certa complexidade. Mas só para a gente recapitulando, então, ele vai falar, olha, que existe uma hierarquia de dimensão, né, dos maiores seres, até chegar a gente, teria assim os deuses invisíveis, depois os deuses visíveis, os daimons, os heróis, e abaixo dos heróis, as almas humanas puras. Por que ele está colocando isso? Porque toda a filosofia do neoplatonismo, seja Plotino, Porfírio ou Jâmblico, vem com essa ideia da busca do bem. Então, na visão de Jâmblico, na doutrina de Jâmblico, ou seja, os deuses invisíveis são os que estão imediatamente abaixo da ideia do bem. Estão se relacionando diretamente com a ideia do bem. Os deuses visíveis se relacionam com a ideia do bem através dos deuses invisíveis. Tá? Os deuses visíveis estão relacionados com os deuses invisíveis. Os daimons e os heróis, eles se relacionam com a ideia do bem por estarem conectados aos deuses visíveis. E a alma humana seria a que está mais distante, dentro dessa hierarquia, da ideia do bem. É uma relação indireta. E para a alma humana participar da ideia do bem, ela vai ter que entrar em relação com os heróis. Tá? Ou seja, os heróis, os deuses, como modelos de virtudes, como modelos de bondade, de justiça. E somente então, quando as almas humanas conseguem esse grau digamos assim, de perfeição, né, de superação, elas cumprem o seu destino, o seu sentido de vida e entram em relação com a ideia do bem, que é o uno, que é a essência para além de todas as coisas. Olha, realmente, sem sombra de dúvida, não é uma ideia fácil da gente digerir num primeiro momento. Inclusive, enquanto você falava essa explanação sobre o Jâmblico, e eu também me lembrei de quando você citou o imperador Juliano, eu me lembrei de uma citação onde se diz que o Juliano comparava Jâmblico a Platão. Daí a gente começa a perceber a envergadura moral e a profundidade espiritual desse grande filósofo. E um outro tema importantíssimo que ele fala, tão espiritual, tão profundo e tão moral quanto esse que você abordou há pouco, é a ideia da teurgia. E claro, nós não poderíamos ficar sem falar sobre isso também. Eu gostaria que você tecesse alguns comentários em relação a essa ideia da teurgia. Sim, esse tema realmente tem uma profundidade e eu acho que é importante a gente primeiro sair de uma visão mais supersticiosa, né? Ou de uma visão mais popular, que a gente poderia ter hoje e que inclusive se tinha na época dele. Então, quando se fala de teurgia, estamos falando aí de magia, tá? Mas o que é a magia? Então, a magia aqui não está dentro de um conceito de superstição, não está dentro de um conceito de
sei lá, feitiçaria ou algo nesse sentido. Não. A magia aqui se refere a profundos conhecimentos, mediante certos símbolos, certos ritos, em relação ao conhecimento mais profundo do ser humano, da natureza, da divindade. E naquela própria região, na Síria, onde ele estava situado, ali tinha a influência dos caldeus, dos persas, então tinham já todos aqueles magos, magos caldeus, os magos persas, que são esses sábios, né, da antiguidade. Então, inclusive, se diz que os seus discípulos certa vez ouviram falar que durante as aulas de Jâmblico ele seria capaz de levitar. Então, os seus discípulos foram até Jâmblico e falaram se isso seria verdade, se durante as aulas ele era capaz de levitar. E Jâmblico começou a rir, começou a dar gargalhadas. Porque, então, ou seja, aí ele explicou que essa ideia da chamada magia ou teurgia não é uma ideia de fazer, assim, fenômenos, né, sobrenaturais, mas tem a ver com algo mais profundo, com o desenvolvimento das virtudes, com a ideia da purificação da alma, onde ela pode adquirir uma ética, uma moral tão profunda, capaz de se relacionar com o sagrado, ou com essa ideia do bem, mediante a esses modelos exemplares, que seriam os heróis e os deuses. Antes de encerrar a nossa conversa, Bernardo, tem um último ponto que é importantíssimo que você fale, que é sobre a teoria da alma. O Jâmblico também vai falar sobre essa questão, que é muito profunda, muito importante para todas as filosofias de todos os tempos, que é sobre a imortalidade da alma. Tanto é um fato isso que o próprio Platão aborda essa questão, salvo engano, em sua obra O Timeu, e efetivamente ele fala sobre isso na obra Fédon, ou da alma, ou também da imortalidade da alma, como nós conhecemos aqui no Ocidente. É um tema bastante complexo, óbvio que você não vai esgotá-lo, mas eu gostaria que você falasse sobre as ideias de Jâmblico em relação a esse tema, justamente pelo simples fato de que é um tema sumamente importante para a compreensão dessa ideia profunda que é a alma. E o Jâmblico, claro, vai abordar isso muito bem, portanto eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias. O Jâmblico, como você bem citou, foi um grande comentarista das obras de Platão, inclusive alguns o comparavam ele como Platão, né? Enfim, então realmente esse tema da alma, ele é muito forte, como eu falava antes, dentro do platonismo como um todo. Então tudo isso que eu falei aqui, está tudo isso interligado, essas ideias, né? Tudo isso faz parte de uma mesma visão filosófica. A gente acaba dividindo um pouco os temas, né? Mas está tudo dentro de um mesmo conceito. Então, Jâmblico aí praticamente faz uma paráfrase de Platão, quando ele fala que a alma ela é algo intermediário entre um princípio indivisível e um princípio divisível. Então, ele coloca a alma como participando desses dois mundos, o mundo indivisível e o mundo divisível. Quem que é o mundo indivisível? É o mundo do uno. Quem que é o mundo divisível ou dividido? É o mundo do corpo. Então, na visão dos neoplatônicos e também na visão de Jâmblico, a alma humana ela alcança o seu maior potencial quando não está, vamos dizer assim, escravizada pelo corpo. Quando consegue um grau de separação, de desidentificação com o seu corpo. Porque a alma, ela cumpre o seu papel, ela consegue estar mais forte, ela consegue desenvolver mais os seus valores e virtudes, quando através da sua inteligência, consegue se conectar à ideia do bem, ao bem essente que ele falava antes. E aí, um dos grandes empecilhos que Jâmblico coloca, e também Plotino também já dizia, é justamente o tema das paixões, dos desejos que surgem do contato da alma com o corpo. Então ele explica, ou seja, que as paixões, os desejos desordenados, isso não faz parte da alma. Assim como o mal não faz parte da alma. Então os desejos desordenados, os egoísmos, as paixões, ou seja, isso surgem quando a alma entra em contato com o corpo, se
a alma ela não está muito bem conectada a essa ideia do bem. Ou seja, quando a alma se está conectada à ideia do bem, mediante a sua inteligência superior, ela consegue dominar o seu próprio corpo, e isso permite que esses potenciais sagrados, divinos, participem da matéria, e o mal é justamente quando isso não acontece. Ou seja, o mal para ele é quando a alma não participa da ideia do bem. E por isso, essa ideia do bem, esses potenciais divinos não se expressam através do corpo. Então aqui está algo muito interessante que, ou seja, o que ele chama de mal é justamente um grau de distância, um grau de afastamento em relação à ideia do bem. E aqui vem a ideia da purificação. Então, mediante o domínio das paixões desordenadas, dos egoísmos, o ser humano deve se purificar e para poder realmente ter até um acesso à sua inteligência superior e assim conseguir contemplar e se conectar à ideia do bem. E isso seria própria da natureza da alma humana. Estar conectada à ideia do bem e não estar escravizada pelo corpo. Agora chegamos ao final do nosso podcast e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, trazendo uma relação, além do que você já mencionou ao longo das suas falas, de elementos práticos que o Jámblico nos ensina, como a gente pode relacionar isso de alguma maneira com as nossas vidas, porque temporalmente há uma distância muito grande daquilo que ele viveu, do seu período histórico e do momento histórico que a gente vive hoje, não é? As coisas mudaram muito, as ideias mudaram, a forma de ver o mundo e de se viver também mudou bastante, mas há muitos elementos que o Jámblico ensina e que esses filósofos também ensinavam, que nós podemos sim, de alguma maneira, colocar na nossa ação diária. Por isso eu gostaria que você falasse disso nesse encerramento. Então, Jámblico afirma que a filosofia neoplatônica, com essa ênfase mística, com essa teurgia que inclusive que ele coloca, é um método para libertar a alma do egoísmo, do materialismo e da ignorância. Então a gente pode até lembrar aí do mito da caverna de Platão, que Platão diz que estamos presos, acorrentados dentro de uma caverna e temos que sair dessa ilusão, desse engano, sair para fora da caverna, contemplar o sol, que é a ideia do bem. Então o Jámblico não está falando algo diferente, porém está com uma metodologia muito relacionada aí com seus tempos também. Então, enfatizo aqui essa ideia de realmente conseguirmos tirar essas impurezas da nossa alma, que a gente pode ver assim como invejas, vaidades, né? Intolerâncias, são uma série de coisas, elementos contaminantes da nossa alma. Então a gente deveria, assim, inspirado na figura de Jámblico, propor essa reflexão, né? De perceber essas impurezas que às vezes a gente deixa aí estar no nosso mundo psicológico, na nossa mente, certas críticas, e através de uma série de ensinamentos filosóficos, abrir espaço para a nossa inteligência, para o nosso discernimento, para que a gente possa estar vivendo cada vez mais de acordo às ideias do bem, da verdade e da justiça, que isso foram os grandes ideais que, seja Platão, seja Plotino ou Jámblico, ensinaram aí e promoveram através das suas vidas e das suas obras. Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Lhe agradeço novamente pela presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, pelo convite e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Allegro Moderato.